Bom dia, rapaziada. Bom dia. Acabei de fazer devocional e ler mais um pouco do livro. E aprendi coisas, cara, hoje o devocional foi muito interessante. Eu coloco o livro junto com o devocional porque também me ensina muitas coisas. Mas hoje eu li Filipenses 1 e eu escrevi algumas coisas que é muito interessante de eu compartilhar com vocês. E lembrar, né? Porque muitas das vezes a gente lê, tem esse entendimento, mas a gente esquece. Em Filipenses 1 é muito engraçado ver como Paulo ele se alegra em tudo que envolve Cristo. Porque ele diz que tem gente que prega por inveja, tem gente que prega o evangelho com falsidade, mas ele se alegra porque Cristo está sendo pregado, ele se alegra porque tem pessoas conhecendo Jesus, por mais que a intenção dessas pessoas que estão pregando com maldade não seja isso, não seja que pessoas se convertam. E uma outra coisa também que ele diz é que a oração dele é que o nosso amor cresça e que o nosso entendimento cresça para que a gente entenda o que é certo, o que é errado, para a gente fazer o certo e ser irrepreensível diante dos homens e diante de Deus. E Paulo, na famosa passagem de Filipenses, ele diz que morrer é lucro e viver é Cristo. É muito interessante porque no complemento dessa passagem, desse versículo, ele diz que o melhor para ele era morrer, mas que muitas pessoas ainda precisavam dele aqui na terra, por isso que era necessário que ele permanecesse no corpo. E isso me pegou de uma forma porque muitas vezes a gente só fala sobre isso, né? Sobre morrer era lucro e viver é Cristo. Mas muitas das vezes a gente esquece de ver esse complemento que também é muito forte, que também é muito poderoso. Porque a gente precisa estar aqui na Terra, a gente está aqui vivo ainda porque a gente tem um propósito. A gente está aqui na Terra porque ainda existe algo pra gente, ainda existe algo que a gente precisa fazer, ainda existe algo que precisa ser feito. Então, que a gente venha a cada dia mais orar e ter um entendimento do porquê que a gente ainda está vivo, do porquê que a gente ainda está aqui. E hoje eu tenho entendimento que é para salvar vidas, salvar pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas, né? Isso é algo que é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante da Bíblia, né? Você ter comunhão, você amar as pessoas, você querer ver as pessoas salvas, porque você ama as pessoas. E quando você ama as pessoas, você não quer ver as pessoas que você ama sofrendo no inferno mais pra frente, né? E no livro Impacto da Santidade, ele tá falando sobre o complemento, né? Sobre a segunda fase da santidade, que é a fase contínua, né? Que você continua sendo santo, que você permanece sendo santificado todos os dias. E lá em Isaías, ele mostra aqui que lá em Isaías, na passagem bem famosa, que ele fala sobre a lã, né? Sobre a lã e sobre a neve, que ele diz assim: vinde, pois, e arrezoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornam brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. E o Luciano Subirá traz um entendimento muito interessante que eu nunca parei para pensar e nunca vi ninguém falando sobre, que é sobre a diferenciação que ele usa da neve e da lã. E nesse livro ele diz que a neve é a primeira santificação, a primeira parte da santificação, que é algo que vem do céu, é algo que a neve, né, ela vem do céu para a terra. E a primeira parte da santificação é você ter o toque de Deus, é você ter o toque do céu no seu ser, no seu íntimo, no seu espírito, no seu corpo, para você ser santificado. E a lã é como a segunda parte da santidade, da santificação, que vem de dentro para fora, que vem algo de dentro de você, que é algo que nasce, né, de dentro e continua sendo gerado ali a partir do momento que você cuida, que você permanece ali tratando e fazendo com que dê mais frutos, né, Então é algo que muito interessante que eu aprendi, que eu achei muito interessante de trazer aqui para vocês. E que vocês guardem isso no coração de vocês. Meu desejo é que a gente venha cumprir o nosso propósito. A minha oração é que o meu amor venha crescer, assim como Paulo. A minha oração é que a gente alcance vidas, alcance pessoas. E é isso. Vamos embora pelo dia de hoje com essa palavra maravilhosa e vamos aplicar. Vamos embora.
Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi isso também. Cheguei em casa agora, são 10 e pouca. Fui numa outra célula visitar lá, foi muito maneiro. Eu até esqueci de gravar, não consegui gravar nada, esqueci completamente. Mas foi muito bom, foi muita benção. E é isso. A palavra de hoje vocês já viram, né? Foi uma palavra que me edificou muito no dia de hoje. E é isso. Até amanhã, tamo junto, valeu!